nosso último encontro, né, que foi, acho que no início de julho. Então, hoje a gente vai trazer uma parte mais prática, né, do que o plano vai influenciar, né, o cotidiano aí do município, para por que elaborar o plano, para quê, aonde ele vai agora, né? A gente está terminando o contrato agora dia 22 de setembro e deve vir aqui para a Câmara dos Vereadores para poder, então, ser formalizado como um instrumento de lei, para poder, então, a partir do ano que vem, ele já começar a ser implementado pelo município. A gente está aqui planejando o município para os próximos 20 anos, 2025 a 2044. Tá? Então, me apresentando novamente, eu sou Rafael, sou engenheiro sanitarista, ambiental e segurança do trabalho, comigo é o Pablo, que também é engenheiro com a mesma formação. Pessoal, eu vou conduzindo aqui, hoje eu falei para a Raquel, para alguns que estavam presentes, tentar passar mais a parte prática, né? Qual é o papel aí de cada um de vocês, né? Aonde esse plano vai alcançar? Vamos lá então. Então a gente vai então tentar um pouco ser prático, né? Tem alguém aqui que trabalha na Secretaria de Educação? Não, alguém? Eu lembrava, sabia que tinha alguém aqui. A secretária. A secretária, perfeito. Então a gente vem comentando, a gente já comentou última vez aqui, o papel da questão é muito importante, que vai ser a questão da educação nesse processo, né? Para ter sucesso o plano de resíduos. Então vamos lá. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer esclarecimento, a gente está aqui, levanta a mão, faz a pergunta, a gente esclarece, tá? É um bate-papo, uma audiência pública para poder tirar dúvidas, mostrar na prática o que vai acontecer. Então, lembrando que esse contrato é um contrato financiado pela GEVAP, que a gente esclarecia, o município, né, não teve nenhuma contrapartida, recebeu esse recurso para poder implementar um plano, uma consultoria, que no caso é a empresa PMR, Florianópolis, que através de um processo de licitação, junto à GEVAP, a gente está fazendo não só o município de Rodeiro, mas outros 4 municípios da região, de forma simultânea, a elaboração desse plano, um plano para cada município. Tá? Então a gente tem uma equipe aí que a gente chama de multidisciplinar, engenheiros, advogados, economistas, porque a gente estuda um pouco da parte legal também do município, existem leis aí envolvidas, e a parte econômica também. O que a gente está planejando também existe um custo, então por isso que precisa também de um especialista dessa área econômica. Então, um pouquinho da experiência da empresa. Nós, engenheiros, esse ano eu estou fazendo 20 anos de formado agora em outubro, desde que eu me formei, eu trabalho nessa área de resíduos pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então a gente trabalha no Brasil todo, com trabalhos em estados, em municípios, Porto do Rio de Janeiro, Porto do Maceió, são diversos tipos de empreendimentos também que a gente faz esse tipo de plano, e planos também de nível municipal, que é o caso aqui de Rodeiro. Tá? Então, o que a lei fala? Né? Isso que eu vou começar agora a explicar um pouquinho. O que é esse plano? Né? O que vai levar o município a ter esse plano? Quando a gente fala do plano, né, que é uma abreviação de PMGIRS, que é o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Então, é isso que o município vai receber agora em setembro, da consultora, da GEVAP, e vai tramitar então na Câmara dos Vereadores para poder aprovar esse plano. Esse plano ele vai um pré-requisito, tá? É obrigatório em todos os 5.500 e poucos municípios brasileiros terem esse plano, que ele vai então, como é que eu vou dizer, é um pré-requisito para o município buscar recurso em Brasília para poder investir na parte de resíduos. Por exemplo, na aquisição de um caminhão de coleta, seja com um projeto executivo para um galpão de triagem de reciclável, para um pátio de compostagem, tudo isso vai habilitar, esse plano vai habilitar o município a buscar esse tipo de recurso. Né? E vai estar atendendo a Lei 12.305, que é uma lei federal, que trata da Política Nacional de Resíduos. Então o município está cumprindo com as exigências legais e se habilitando. O plano, tá, é um documento aí, foi formado em 8 produtos, que a gente chama de 8 relatórios, desde a parte diagnóstica até prognóstica, e ele então vai planejar o município para os próximos 20 anos, não só o resíduo que vocês geram na casa de vocês,
mas os resíduos gerados nas unidades de saúde, os resíduos de construção civil, os resíduos gerados nas indústrias, né, que vocês têm a questão da indústria moveleira, o resíduo gerado na atividade agro-silvopastoril, que é pecuária, agricultura, resíduo de mineração, enfim, né, todo esse tipo de resíduo entrou aqui nesse planejamento. Né? Então, por isso que a gente tem capítulos específicos desses resíduos e trata, de acordo com as exigências legais, o que precisa ser feito. Tá? Então, o plano ele foi dividido em 2 tempos, né, registrados objetivos, um tratando um diagnóstico, foi feito basicamente em setembro do ano passado até início desse ano, quando a gente teve visitando o município em janeiro, né, percorremos aí o município com o Marcos, com a Raquel, levantamos os problemas, né, tiramos fotos aqui, depois passamos isso com o relatório, então finalizamos ali no diagnóstico. Vamos lá. Pessoal, então hoje a gente está fazendo uma audiência pública de apresentação da versão preliminar e na semana que vem o município então vai receber já esse produto 7, que é a etapa 7, que é a versão final do plano. Tá? Esse manual operativo o município já recebeu, né, já foi encaminhado, a gente teve que antecipar o produto antes da versão final, já para poder o município fazer uma avaliação. É interessante mostrar, né, Raquel e os demais que estão aqui, existem 60 e poucas ações que estão no plano que o município precisa fazer, os diferentes tipos de resíduos são gerados. E esse manual é bem interessante, o manual operativo do plano. O que ele mostra na prática? Para cada atividades, ações que são prioritárias, né, que são em torno de 22, existe todo um tutorial que a gente chama, um passo a passo. Essa ação está lá, né? Implementar, executar a coleta seletiva inicial. O que tem que fazer? Então tem lá, atividade 1, isso, tem uma sequência de atividades. Tem aonde o município pode buscar parceria, recurso, quem é responsável, quais são os órgãos, acordos institucionais que podem ser feitos. Então a gente foi feito um manual mesmo operativo e orientativo para o município conseguir executar aquelas ações da melhor maneira possível. Porque às vezes chega ali, tem ação, né, e aí como é que eu faço? Então, esse manual ele detalha um pouco mais do que está na versão final do plano das ações. Né? Então é importante, né? Ontem até o secretário lá de São Sebastião da Margem Alegre, que estava presente na audiência, ele usou uma definição bem interessante, né? O município lá já tem o plano de saneamento, como vocês também têm, né? E a partir de agora, né, que junto com o plano de resíduos, são as bíblias que vão ficar embaixo do braço do secretário da área responsável para poder seguir, né? Vai ser a bíblia, vai ser a cartilha a ser seguida nos próximos 20 anos. Né? É claro que existe a revisão do plano, que é feita a cada 10 anos. Tá? Então, inclusive a gente coloca lá que é um órgão gestor, né? De acordo hoje com o organograma da prefeitura, a gente colocou a secretaria responsável, mas a gente sabe que também muda às vezes a prefeitura, existe essa reforma administrativa, muda o nome, né? Mas cai dentro daquela área de meio ambiente, de saneamento, e a secretaria, às vezes é um nome que muda, mas existe lá a atividade que está incumbida, né, pela secretaria, então, de ser o gestor do plano. Tá? Claro, isso pode ser também uma gestão conjunta entre 2 secretarias, por exemplo, a Secretaria do Meio Ambiente com a administração, enfim, isso fica a cargo do município. Tá? A gente coloca ali uma recomendação. Agora foi o meu. Então, entrando um pouquinho na parte prática agora, né, de informações, vou falar um pouco. Resíduo sólido urbano, que é o resíduo que a gente gera na nossa residência, juntamente com o resíduo aí de limpeza urbana, né, que é o resíduo de varrição, pó da capina. Então, a gente tem algumas informações. O que vocês têm hoje, o que vai ter, o que precisa ser feito? Então, hoje o município tem apenas a coleta convencional, que é a coleta que abrange todo o tipo de resíduo gerado em uma residência aqui na área urbana, por exemplo. Vocês, dentro da casa de vocês, geram lá o orgânico, gera o reciclável, que é o papel, o plástico, né? O orgânico é o resto de comida, e o rejeito é o que não se aproveita nada, que é o resto de lixo de banheiro. Então hoje existe uma coleta que passa e pega todo esse material e leva lá para o transbordo, lá da não reciclável, e depois lá para o aterro sanitário do Leopoldino. Então, hoje a gente tem essa situação, e a partir dos próximos anos vão
vão ser implementadas outras coletas e que vai fazer com que os munícipes tenham que separar os resíduos de uma forma diferente dentro da sua casa. Tá? Então, hoje, a coleta domiciliar também hoje ela não atende a área rural, ela é isenta, né? A gente tem um planejamento também de atender essa área rural, juntamente com a coleta de reciclável e de orgânico, que hoje não é realizada. Então, essas frações hoje não são separadas, né? Então, aí que a gente começa a entrar na questão da educação, da Secretaria de Educação aqui, é que isso vai mudar. Então, a gente tem até um programinha legal, a gente já falou aqui a última vez da questão do lixo zero das escolas, que é onde se planta lá a sementinha, né, para as crianças começarem a separar o resíduo, e aí isso vai dar frutos futuros aí no município. Então, tudo isso, né, é um somatório de ações e uma completa a outra e leva a um resultado final. Então, hoje, a situação, né, como já falei, existe só essa coleta, onde passa o caminhão de coleta, leva primeiro para um transbordo aqui é até fora do município esse transbordo, né? Ele está fora da área territorial do município, né? Que a gente visitou em Ascofluz, né? E aí depois ele vai lá para a União Recicláveis do Leopoldina. Tá? Então, quanto à questão da limpeza urbana, existe uma empresa terceirizada, que é a Praade, que faz essa parte de limpeza urbana, que é varrição, poda, capim e roçado. A varrição é encaminhada lá, o resíduo vai ser para o aterro, e a parte poda, capim e roçada vai lá junto ao aterro de resíduo de construção classe 1 que a gente visitou em janeiro, quando a gente teve aqui. Tá? Aqui uma foto lá do aterro de Leopoldina, uma foto aérea, a gente fez uma visita lá em Moco, em janeiro, para ver como é que estavam as condições desse aterro. É um aterro muito bem operado lá pela empresa privada, a qual o município tem contrato. Né? E é importante citar, e por mais que a prefeitura tenha um contrato com uma empresa terceirizada, uma empresa privada, se essa empresa estiver enterrando lixo, vamos falar a linguagem, né, de forma inadequada, sem um controle ambiental, a prefeitura vai ser corresponsável pela vida ambiental, vai responder pelo aquele dano. Então, existe toda uma preocupação, claro que hoje essas empresas, esses empreendimentos, eles são ultramente fiscalizados. A prefeitura tem que fiscalizar. Tem que fiscalizar, exatamente. Tem que ter, né, principalmente você está cobrando, vamos dizer, a parte prática, papelada, a licença ambiental do aterro em dia, eles têm uma licença ambiental, tem que estar em dia, enfim, né? Tem pelo menos a documentação. Agora, claro, é ideal, é recomendável fazer uma visita lá, de vez em quando, uma vez por ano, uma cada por 2 anos, para poder acompanhar, né? Que é o lixo do município que está indo lá para aquela área. Tá? Então, hoje a gente tem uma geração, como foi falado aqui, né? Quanto que cada um aqui gera de resíduo por dia? 470 gramas por dia de resíduo é o que é gerado por habitante por dia aqui no município. Tá? Um pouco menos aí de meio quilo é o que cada um gera. Dentro do que é gerado, tem esses números aqui, ó, 47% é orgânico, 33% é reciclável e em torno de 18% é rejeito. Essa é a composição do resíduo do município. Esse número pode falar mais. Muita gente não teve aqui na outra vez. Explica como que foi feito. Exatamente o que eu ia falar agora. Como é que a gente chegou nesse número? Em janeiro, a gente solicitou à prefeitura que separasse os lixos, sacos de lixo de cada bairro no município. Foi feito isso, foi levado lá para o galpão, lá da Secretaria de Obras. Isso, Secretaria de Obras. E aí, então, aquele calor, vocês pensam que lá é meados de janeiro, aquele galpão, aí a gente pediu, claro, o auxílio de mais 2 pessoas ali da prefeitura, mas ficamos ali orientando e variando, separar o que é plástico, o que é papel, o que é vidro, o que é metal, o que é rejeito, o que é orgânico, para chegar nesses números aqui, que é o que esse gráfico aqui está mostrando. Então a gente tem um número aí, não é de literatura, não é de livro, é um número fidedigno do ensaio feito no município. E aí a gente usa esse número para projetar, para fazer uma projeção futura da quantidade que vai ser gerada no município. Tá? Então a gente entra nessa parte agora do planejamento, né? E aí, como eu já falei, é um planejamento de 20 anos, tá? Dividido em 4 etapas, 4 períodos. Então vai de 2025 a 2044. Por isso, né, é importante o vereador estar aqui.
agora a gente entregando o plano em setembro, tem até 30, não sei, eu acredito que o recesso deve ser até novembro, né, da Câmara, dezembro, né, início de dezembro deve ser a última sessão ali, né? Acho que vai até metade. Metade de dezembro, né? E aí tem esse período aí entre setembro e dezembro para aprovar esse plano na Câmara dos Vereadores. Existe também uma possibilidade de formalizar esse plano por meio de decreto, tá? Do Poder Executivo, mas a gente recomenda que faça a Câmara dos Vereadores. Ganha força de lei, enfim. Porque o decreto pode ser que depois. Pode ser revogado. Exato. Mas acontece, tá? Acontece. Isso é uma questão, envolve também a questão política, do município, enfim. Então, mais a recomendação inclusive a gente vai encaminhar junto ao relatório uma minuta de política, de projeto de lei, para já vir pronto para vocês, já pronto, né? Já tem ali, se você fazer alguma modificação, mas já tem ali uma estrutura, né, de uma lei, né, uma minuta de lei, para vir aqui já mais fácil, para isso até ganhar mais agilidade no processo de aprovação. Inclusive, os questionários do IBGE, do Tribunal de Contas, do Sistema Nacional de Saneamento Básico, sempre cobram, né, quais os planos que o município tem. E hoje ele só tem o plano de saneamento básico de 2015, que inclusive está desatualizado. Né? Então, assim, eles perguntam, tem plano diretor? Tem plano de resíduos sólidos? Tem plano de resíduos de saúde? Né? Separado? Porque os municípios maiores têm para cada... bem sintonizado, né? Nós estamos com o nosso segundo plano aí de execução. Exatamente. Então, assim, é cobrado, né? A gente tem sempre esses questionamentos, porque quanto mais avançado, quanto mais acredito que é uma exigência nacional. Com certeza, exatamente, a gente precisa. E muitos desses questionários dos órgãos de controle vem, se o plano tem plano, foi aprovado por lei, então solicita essa informação. Então, a importância, né, de aprovar isso. Hoje no município é bom até mencionar que o único lixo que é separado é o hospitalar, né? Que é bem... Muito bem, eu vou falar aqui daqui a pouquinho. Essa parte está tudo muito bem definido, está ok no município. Tem toda uma tipificação dentro da área de saúde, do resíduo biológico, radioativo, químico, enfim, que envolve, é importante. Hoje o município tem um contrato com a CEQUIP, né? Com a CEQUIP que faz essa coleta e esse tratamento adequado. Quanto a isso, está tudo ok, né? Isso, manter o que já está dando certo, que já está atendendo a legislação do que é feito. Tá? Então, pessoal, esse plano, ele adota aí 20 anos de planejamento, que é o básico de qualquer planejamento, dividido em 4 períodos, que a gente chama de imediato, curto, médio e longo prazo. As ações estão distribuídas dentro desses prazos aqui, deixando claro que esse plano é de 20 anos. Quando chegar no 10º ano, em 2034, no caso, ele precisa passar pela primeira revisão. Tá? A revisão simplesmente ela pode dar um ok no que está ali, ou revisar alguma coisa. Pode fazer a pergunta. Só uma dúvida, tira essa dúvida minha. No caso, os resíduos também das fábricas estão incluídos também ou não? Sim, é o resíduo que a gente chama de industrial. Tá? A gente tem um capítulo específico dos resíduos industriais, ações específicas para isso. A responsabilidade do resíduo industrial é do empreendedor, tá? Mas existem ações de controle, fiscalização que a prefeitura deve fazer até para poder saber o que as indústrias estão fazendo com esse tipo de resíduo. Tá? Existe algo que eu vou falar aqui daqui a pouquinho, além do resíduo de saúde gerado numa unidade particular também, né? Uma clínica odontológica, uma clínica médica particular, a responsabilidade é do proprietário, né? Do dono do estabelecimento. Então, isso o plano traz bem claro. Existe muita, por exemplo, existe construção civil. A pessoa faz uma obra na sua casa, uma demolição, uma reforma, coloca na frente da sua casa e acha que a prefeitura tem a obrigação de coletar, de graça, né? Sem cobrar. Não, a prefeitura pode até fazer, mas o que a lei fala em relação a isso? Que esse serviço aí teria que ser remunerado pelo cidadão. Então não é obrigação perante a lei hoje da prefeitura. Hoje, a prática, o costume da cidade é o município lá recolher. Mas eu creio que na próxima legislatura a gente vai criar uma lei específica. É que isso, Marcos, culturalmente nas cidades, algumas cidades já estão mudando, então isso culturalmente vai mudando. O plano agora já trata disso bem mais de
forma isso vai constar na proposta de lei que você vai encaminhar para nós? Sim, dentro da política municipal de resíduos sólidos. Por exemplo, dentro do plano, o plano trata dessa questão. Por exemplo, hoje, algo que deixa a nossa cidade muito feia, por exemplo, eu tenho um sofá na minha casa, ficou muito feio, eu vou, não coloco ele na frente da minha casa, eu vou largar um terreno do lado da casa dele ali, tem um terreno que todo mundo joga ali, panela velha, sofá, geladeira estragada, joga tudo lá. Sim. E se o município não for tirar, fica ali. Sim. Boa pergunta. Quando a gente fala em resíduo sofá, armário, é o que a gente chama de resíduo volumoso. Tá? Também tem um capítulo específico em relação a isso. Esse resíduo ele é de origem, obviamente, a maioria domiciliar. Né? A gente não está falando de indústria, da indústria e da indústria, mas o sofá, o móvel que o cidadão quer descartar, ele é um resíduo domiciliar. Só que ele não pode ir para um caminhão compactador, um caminhão da coleta convencional, pelo tamanho, óbvio, questões óbvias. Então, o que está sendo previsto? Né? Uma coleta anual pela prefeitura, tá? Por bairro, no caso, programada. O que é isso? Então, por exemplo, bairro centro, o centro vai ser atendido no dia 20 de novembro de 2024, dando um exemplo aqui, tá? Na parte da manhã. Então, vai passar um caminhão, caçando, provavelmente, coletando aonde essa área está sendo programada, e aí o cidadão vai saber e vai colocar aí sim um móvel na frente para ser coletado. Agora é o seguinte, aí tem gente que faz isso, porque assim, ó, vamos pensar na parte, quem é que descarta com um móvel todo dia, um sofá? Isso não existe. Né? Tem gente que coloca aquilo ali a semana toda. Então essa coleta hoje ela já é feita praticamente programada, os municípios estão adotando para poder facilitar esse descarte adequado e perfeito. Tá? Ele é um resíduo domiciliar, tá? Só que ele é como um porte maior, então ainda faz parte dentro da lei a responsabilidade da prefeitura por esse resíduo domiciliar, só que ele é volumoso. Então a prefeitura não pode se negar a fazer a coleta desse resíduo volumoso, mas ele tem que ser feito de uma forma separada, programada para poder viabilizar. Então, uma coleta que não fique aquele móvel ali ou aquele sofá o tempo todo sendo colocado para fora. A gente viu, a gente percorre muito o Brasil fazendo esses planos, e o que a gente pega nos rios, de colchão, armário, no córrego, isso não pode. Então, dessa forma, o cidadão sendo orientado, tendo uma coleta programada, a coisa vai começar a andar. Tem cidade que tem como lei sobre esse resíduo volumoso. Ela tem um local específico também. Eu tenho um colchão para jogar fora, eu tenho a responsabilidade de ir entregar lá. Perfeito. Ou seja, aí você anda na cidade, você não encontra móvel abandonado na rua, porque a pessoa tem obrigação. E a cidade ela é monitorada, tudo quanto é rua que você vai ter uma câmera, então não tem como o cara fugir. Existem essas duas formas, tá? Ou uma coleta anual, ou bienal, ou semestral, isso possível, ou colocar que a gente chama de ponto de entrega voluntária, que é isso que você está falando, né? Ou ecoponto. Florianópolis, por exemplo, que é uma cidade de 500 mil habitantes, lá tem vários pontos de entrega voluntária onde você entrega o seu resíduo volumoso. Ou outros tipos de resíduos também, pilha, bateria, lâmpada, tá? Então isso também tem. Tá? Então o município acaba, agora, por exemplo, é viável para o município de Rodeiro manter um ecoponto, que aí é uma área vai ter que ter o tempo todo gente ali cadastrando, existe um limite por descarte, por pessoa, por dia, né? Então gera todo um passivo, então é muito mais fácil para efeito técnico e econômico para poder uma coleta anual do volumoso do que manter um ponto o ano todo, né, de recebimento. Então o custo vai ser muito maior. Então por isso que a gente faz essas coisas. Agora Florianópolis já é diferente. Então por isso que existem essas avaliações, né? De acordo com o porte, com o tipo, com o clima, tudo isso influencia no tipo de modalidade que a gente acaba definindo. Tá? Então aqui, foi feita também uma projeção populacional do município, partindo aí, mais ou menos, hoje é 9.200 habitantes, vai chegar a quase 14.000 em 20 anos. Se isso aqui não conferir com a realidade dos próximos anos, somente daquela, por isso que existe a revisão a cada 10 anos, isso é claro. Há 10 anos, em 2034, vai estar mais ou menos previsto em torno de 11 mil, tá?
não bater com esse número, a revisão vai contemplar, vai fazer esse ajuste, essa adequação. Por isso que se faz essa revisão. Ou, né, por exemplo, veio mais uma indústria e trouxe 2.000 pessoas para o município. Ou aí, nesse caso, tem que fazer uma revisão imediata, que a gente chama de revisão extraordinária. O município precisa contratar uma consultoria, enfim, para revisar o seu plano de resíduos, porque a demanda é outra. Vai aumentar a produção de resíduo, vai aumentar, então precisa ser isso dimensionado. Tá? Então, essas situações também estão previstas no plano. Mas, caso isso não aconteça, a cada 10 anos é a revisão. Tá? Aqui, pessoal, só para mostrar que foram elaborados cenários, tá? Esses cenários, eles estudam variáveis econômicas, políticas e técnicas, e a gente chega num cenário que a gente chama de referência. Como vai o município se comportar nos próximos 20 anos? E aí, em cima desse cenário, a gente monta, então, a questão de projeção de resíduos e programas para os resíduos. Então, lembra daquele número que eu mostrei para vocês, de 0,48, né? 470 gramas. Aí a gente projeta agora aqui com um decréscimo ao longo dos próximos anos, per capita, mas obviamente, como vai ter uma projeção populacional lá está aumentando, ela vai ter uma geração curva, né, para cima dessa geração de resíduos. Por que a gente coloca aqui que vai diminuir muito pouquinho essa geração per capita? Pelas questões das ações de educação ambiental. Tá? Pela nossa experiência, pelas questões de educação, separação, se houver mais para frente cobrança de resíduos, tudo isso vai impactar no uso, né, na coleta, na geração de resíduos um pouco mais racional do cidadão, e esse per capita vai diminuir. Mas como também há um crescimento da população, a gente projeta aqui como vai crescer o reciclável, a produção do reciclável, do orgânico e do rejeito, em cima daqueles números que a gente trouxe para vocês. Tá? Isso aqui é importante para dimensionar todo o pátio de compostagem, triagem que a gente já... E no manual de operações indicando como trabalhar isso, para que as pessoas produzam cada dia menos lixo. E com a separação ocorre isso, quanto menos lixo pode ter, mais lixo é reaproveitado. Exatamente, né? exatamente. Então, assim, o rejeito fica mínimo. Isso. E sempre buscando produzir menos lixo. Por que eu vou embalar, reembalar, colocar na embalagem? Isso é uma coisa bem... uma embalagem que eu... igual essas sacolas, né, que eu coloco ali dentro, você fica reutilizando, não vou jogar no lixo. Sacola, tem várias já iniciativas lá, a gente fala um pouco da experiência nossa lá para o Sul. Alguns mercados adotaram de não quer levar precisam levar uma sacola de pano para o supermercado, quer usar o saco plástico. Cobra pagar. Em São Paulo, isso São Paulo capital, eu tive agora em março, isso já acontece já há alguns anos já. Tá? Estou falando aqui com o Link, que é o presidente da Câmara. Nessa anteprojeto que ele vai apresentar aqui, a gente pode incluir o seguinte, que os donos de supermercado tenham que fazer uma campanha um determinado período, vamos dizer assim, tipo 12 meses de campanha. A partir dessa data, nós não iremos fornecer mais a gratuidade das sacolas plásticas, tá certo? E iremos cobrar, para estimular o quê? As pessoas levarem as suas sacolas de casa, como era antigamente, uma cesta, um jornal, vamos dizer assim. Né? Questão de hábito. E questão de hábito, e mexer no bolso do caboclo. São Paulo capital, quem esteve lá recentemente já vai se mexer no bolso. Quer a sacola plástica, paga essa sacola plástica. É caro. Mesmo assim, por exemplo, lá eu tenho a referência São José dos Campos, as sacolas são biodegradáveis. Então ela é mais cara para o mercado, por isso quem não levar, ele vai pagar pela sacola. Exatamente. Até porque hoje o saco é plástico, né? O plástico é o problema mundial da questão da reciclagem, é o plástico. O plástico é o problema hoje. Então por isso que eu falo, tudo isso é um conjunto de coisas que vão fazer daqui uns anos essa geração per capita, né? Que é a geração por pessoa acabar diminuindo. Muito de leve, muito discreto, mas vai acontecer. Tá?
Falando um pouquinho aqui, alguns objetivos aqui do plano, né, da lei, enfim, a Raquel já falou muito bem agora. Um dos objetivos é desviar essa fração de recicláveis de orgânicos do aterro. Pessoal, hoje, né, vamos arredondar aqueles números ali de roteiro, né, 20% é rejeito, né, aproximadamente, 50% é orgânico, 30% é reciclável. Hoje está de tudo lá para o aterro de Leopoldina. Quem entra lá, se paga por aquilo que entrou. Mais ou menos o que é, a hora que você estiver fazendo certinho a coleta seletiva de reciclável e do orgânico, vai não só o rejeito lá para o aterro, é 20% do que você gera, divide por 5. Tudo isso impacta em custo menor, o contato com a empresa é menor, já diminui o bolso da prefeitura. Esse reciclável que deixa para lá, ele já vira, ele é um ativo, ele vira produto a ser triado e comercializado por quem vai estar trabalhando nas unidades de triagem aqui, se é cooperativa ou não, associação, isso o município vai definir, né? E a questão da compostagem, o composto orgânico sendo usado em adubo, para a horta, para a plantação. Então é um ganho, né? É um ganho direto e indireto, então tem um somatório de coisas que vão acontecer. Né? Então, por isso dessa importância. Então, esse desvio aqui que traz aqui, a questão da lei, é muito importante, né? E também, como eu já falei aqui, o secretário de Educação está aqui, a implantação de campanhas de permanência educacional. Isso é fundamental. Tá? Eu falo do sucesso do plano, ele está atrelado totalmente à questão da educação ambiental. Né? E uma educação bem feita, o pessoal separando. O que eu vou falar? A pior coisa para vocês, a gente lida com o pessoal de associação, cooperativa, a gente visita, faz muita visita, vê aquele material chegando lá, totalmente assim, isso que eles recebem na maioria dos municípios, da coleta seletiva, e é onde já tem, que a população separa só o plástico, já é para chegar lá bonitinho, limpinho, mas chega misturado com casca de coisa, com cachorro quente, e aquilo ali já chega tudo, já algumas coisas eles conseguem ainda salvar, outras coisas não. Né? Imagina o lixo de vocês ainda nem passam por isso, porque é tudo misturado, né? Não tem essa coleta seletiva, mas mesmo tendo coleta seletiva, já chega, eles fazem mais uma triagem, e é uma questão subhumana isso aí. Então, aquelas pessoas dependem daquilo para poder viver. Né? Então, tudo isso, né, a gente fala, essa questão de educação, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem uma questão muito evoluída em relação a isso, né? Mas isso é gradativo. A gente já deu vários exemplos aqui, né? A questão, uma vez a gente falou aqui da questão do cinto de segurança. Há 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás, quase ninguém usava cinto de segurança. Hoje, automaticamente, a gente entra dentro do carro, passa o cinto de segurança. Então, a questão do lixo, né? A gente vai ser assim. Essa cadeira a gente já está um pouco mais lá na frente, a gente já é automático. Na hora que eu pego uma garrafa, qualquer coisa, eu não vou já direto no lixo convencional, eu levo o meu seletivo, meu reciclável. Então, sem estar processando aquilo, é automático. Então, isso é mudança de hábito. E mudança de hábito não é de um dia para o outro. Então, as crianças, que a gente fala da escola lixo zero, que a gente vai falar aqui, elas têm muito mais facilidade nisso, né? A gente que já foi mais velhinho, né, já é mais difícil mudar cultura, então demora um pouco mais para isso acontecer, tá? Então, assim, estamos entrando para a parte final aqui, que a gente vai dar uns exemplos bem legais aqui. São 16 programas que foram elaborados pelo Plano Municipal de Resíduos. Então, todos esses 16 programas, eles contemplam, são 3 programas do resíduo domiciliário urbano, 2 programas de saúde, 2 programas do resíduo de construção, resíduo de transporte, resíduo de mineração, resíduo industrial, que ela falou aqui, da fábrica, resíduo agrocívico pastoril, que é o resíduo de pecuária, de agricultura, resíduo, mais que eu estou esquecendo, resíduo de logística reversa, de cemitério, tudo aqui. Tá? Então, são 16 programas que contemplam cada programa de acumulações. Então, a gente vai passar, não tem como passar aqui. Os 16 programas, a gente escolheu algumas principais para mostrar para vocês aqui. Questão, então, do primeiro programa, que é um programa específico de educação ambiental. Tá? E a gente trata, então, lá, programa de lixo zero nas escolas da rede pública municipal. Isso é fundamental. A gente, não sei se eu comentei aqui na última vez, nós finalizamos mais em Florianópolis, agora na empresa Premier, eu fui um dos coordenadores, lá são 125 escolas da rede pública municipal,
creche, escola fundamental, básica, e nós elaboramos um plano de gerenciamento para cada escola. Tá? E houve capacitações, eu tive oportunidade de capacitar professores, diretores, nutricionistas, pessoal de limpeza dessas escolas, para orientar como ia acontecer agora dentro da escola, a separação, reciclagem, do orgânico, do rejeito, do vidro, porque lá já existe agora só do vidro. Inclusive, todas as escolas, praticamente todas, vou dizer todas, 90%, vão ter composteiras lá dentro das escolas, com caixa d'água, aquela fechada. As crianças, a gente fez todo o coletivo com baldinhos, as crianças vão pegar o resto de comida da cozinha, do seu prato, levar até a composteira, ela aprender a fazer a compostagem, então isso está acontecendo lá. Meu filho mais velho está com essa composteira na creche do município, porque ele está fazendo um curso de gestão política, então né, ele está fazendo esse curso, e aí um dos projetos de extensão foi esse. Então, na creche de Rodeiro tem esse projeto instalado lá. Tem as minhocas, que são específicas, as californianas, e aí ele está gerenciando isso aí. É uma sementinha plantada, aí fez uma hortinha lá, toda orgânica e tal. Então, assim, já temos aqui, nem no início. É ótimo. E aí o plano agora traz também isso já bem mais, agora, claro, né? Essa ideia de impulsionar isso aqui no município. E isso aí, é o que a gente fala, todo o futuro está ali. Então essas crianças vão crescer com uma outra cultura. E elas são muito curiosas, elas ficam olhando e perguntando. E elas cobram os pais quando chegam em casa. Ah, pai está jogando, está separando o lixo na lixeira errada. Então tem tudo isso. E aí, claro, a gente vai colher, né? Vai colher esse fruto daqui 10, 20 anos, porque eles vão ser os adultos, né? Daqui a 10, 20 anos. Então, a gente fala que a gente tem que ter um pouco de paciência. Isso vai mudar, né? Nossa geração, praticamente, a gente já está perdida, digamos assim, né? Muito pouco se salvam, né? Mas é mudança de hábito que vai acontecer. Então, são iniciativas, tudo que o plano traz, e a gente vê lá, Florianópolis, já mudança, já vocês já tem essa iniciativa aqui que o Caracol falou. Então, isso vai acontecer e isso vai dar frutos depois aqui para o município, tá? Bom, a questão da coleta, a gente tem uma programação aqui, ó, a coleta convencional, coleta seletiva, que eu já falei, né? Existe a classificação que a área rural hoje não tem a coleta convencional e nem o município também não tem coleta seletiva nem de reciclável nem de orgânico. Então, o que vai ser feito? Ampliar para aquela área rural que não tem a coleta, não quer dizer que o caminhão vai ter que passar de porta em porta, porque isso é um custo para a prefeitura, porque as casas são uma longe da outra, então talvez a gente coloque essa opção no plano, de colocar pontos de entrega nesses cestos maiores, até porque a frequência da coleta é mais espaçada para atender essa área rural, porque ali diz da universalização do serviço. Então, é a obrigação da prefeitura levar o serviço para a área rural. É bem claro, a lei, tanto a lei 2.305 como a lei 11.445 de 2007 e o novo marco legal do saneamento, que é a lei federal 14.026 de 2020, trata que esses planos de saneamento e resíduos ele tem que contemplar todo o município. Tem muito acha que só a urbana, não, a rural tem que estar inclusive. Faz parte do município. Então a gente não pode esquecer, então todo o nosso plano, isso que a gente sempre fala aqui da área rural. O que está previsto para a coleta seletiva de orgânico? Aí sim, a coleta seletiva de orgânico só na área urbana. Por quê? Porque na área rural, isso é comprovado já por estudos, por cases que a gente fala, né? Vai ser feita então, uma capacitação do pessoal da área rural para ele fazer então a compostagem na sua residência. Porque tem espaço físico para isso. A pessoa, geralmente, o cidadão da área rural, ou tem sua horta, tem sua plantação, ele usa aquele adubo para aquilo ali. Então, cabe à prefeitura fazer a capacitação, e aí você não fica com aquela obrigação de fazer aquela coleta, porque aquele composto orgânico vai ser usado ali na área rural. A área urbana, sim, vai ser feita com a coleta, né? Não tem, a gente sabe que é difícil, daí às vezes a gente pega aqui esse aglomerado urbano aqui de assim, tem como o cidadão ter uma lei de compostagem em casa, ou até um sistema fechado, que é mais complicado. Então aí sim vai passar a coleta com caminhão, né? Assim como a coleta também de reciclado. Tá? Então é isso que está sendo planejado.
A gente colocou aqui metas e percentuais de atendimento gradativos. Então, no município ali vem não vai ter nenhum atendimento ainda em 2025. 2025 é um ano para planejar, aí a partir de 2026 a gente começa lá a implantação, tá? A gente coloca em percentuais, aí coloca lá uma orientação de como começar. Começa aqui com essa rua aqui, depois vai aumentando para atender aqueles percentuais, vai fazendo os projetos pilotos e vai aumentando isso no município de forma escalonada. Acompanhado, claro, que a gente sempre fala, vai começar aqui pelo centro, a rua tal é a rua tal, não adianta nada o caminhão passar se aquelas pessoas daquela rua não foram orientadas a separar o resíduo da maneira correta. Então, vai ter que ser feito um material, uma divulgação, entregar talvez um papelzinho, alguma coisa para orientar, olha, vai separar, você tem que separar, exemplificar como é que ela tem que separar, porque senão vai passar um caminhão, vai estar tudo misturado, se perde. Então, para uma coisa dar certo, a outra precisa estar andando junto, senão não vai conseguir alcançar. Então é isso que está sendo previsto para a questão do resíduo sólido urbano, que é o resíduo domiciliar de vocês. Interessante. Sobre a limpeza urbana, que envolve a parte de varrição, capina e poligonçada, a varrição de varrição não tem o que fazer. É rejeito, é o que está na rua e tal, vai para o. Claro, se tem um plástico ali, mas geralmente a poeira, enfim, tudo isso vai para o aterro sanitário. Aqui a gente chama a atenção do material verde, que é o de agalhada, corda, capina, roçada. Isso, quando tiver um pátio de compostagem que vai ter de área urbana, esse material verde que está em limpeza urbana, ele também vai para o pátio de compostagem. Ele até funciona como um acelerador, enfim. Então isso é mais um ganho que o município vai ter. Não vai precisar levar lá para aquela área lá, hoje do aterro lá de NETs, lá, de construção civil, isso vai ali para a compostagem também. Então, mais acaba minimizando um outro problema também, né? Acelera uma tecnologia que vai ser usada e ainda diminui uma dor de cabeça que a prefeitura tem com esse tipo de resíduo em outra área. Bom, aqui, os resíduos de saúde e o resíduo de construção civil, que eles vêm juntos aqui. O que está sendo feito? O Marcos já colocou aqui, né? Hoje, o município tem um contrato com a Sergipe, que coleta os resíduos de saúde das unidades públicas municipais. Aqui, eu não me recordo. Posto de saúde. Três PSFs. Tá. O hospital não tem, né? Pronto-socorro? Não, né? Posto de saúde, 3 PSFs, só. Isso aí. Né? A gente até visitou eles eu perguntei o que tem, porque a gente trabalha com o município, a gente já não tem como lembrar de tudo. Então, o que acontece? Hoje a prefeitura tem contrato. A prefeitura tem contrato com essa empresa e faz a coleta desses estabelecimentos que a Raquel falou, e ali tem resíduo infectante, que é o sangue e os processos, né, dos procedimentos, que a gente chama também que é um resíduo considerado biológico, infectante, resíduo perfluoroctante, que é todo mundo já foi no pronto-socorro, já aquelas caixinhas amarelas, né, que ali é uma agulha, uma coisa que foi utilizada, tem que descartar ali, porque é perfluoroctante, então ali tem que se descartar e tem um material biológico ali do sangue, né? Então ali é o resíduo tipo E, que é classificado como resíduo E dentro da Anvisa, da resolução da Anvisa. O A é o biológico, existe o B, que é o químico, que aí são os reagentes, enfim, né, outros que são usados dentro do sistema de saúde, o resíduo C, que é o radioativo, e o resíduo D é o comum. Então hoje a prefeitura tem uma situação correta, adequada em relação a isso, existe um contrato para isso, é manter essa questão. Claro, não precisa ser com essa empresa, existem licitações que são feitas periodicamente, claro, mas manter com uma empresa especializada nessa contratação. Deixando claro, voltando a falar, os resíduos nas outras unidades que são as particulares, clínica médica, clínica odontológica, né? Laboratório, clínica veterinária, farmácia, drogaria, tá? Até laboratório, até estudo de tatuagem, tá? Também. Responsabilidade é do dono, do proprietário. Ele sim tem que contratar uma empresa para coletar, pode ser a Sergipe, pode ser qualquer outra, para coletar aquele resíduo. Claro, a prefeitura não tem responsabilidade. A prefeitura, na verdade, tem que fiscalizar aquele empreendimento sobre isso. Dentro das nossas casas, culturalmente a gente bota tudo nessa sacolinha
como é que tem isso? Como que o plano vai ser dentro das casas, como vai ser cobrado, como vai ser ensinado, sem só com panfleto? Vai ter alguma... O resíduo geral da residência. Tem costume de colocar tudo na sacolinha, vai ter que mudar, separar. Separar, exatamente. Tá. Quando passar as coletas específicas, né, começar a mudar isso, vai vir uma orientação da prefeitura da forma de como separar, né? Se vai ter tipo, a quantidade a ser separada, que dia vai passar aquela coleta, como eu vou acondicionar, em que tipo de saco eu vou colocar, em que momento eu vou colocar, vai ser de manhã, vai ser à tarde, vocês? Não vai ser tudo no mesmo dia? O plano estuda e dá as opções. Isso, o município, assim, ó, o que acontece? Existem municípios que coletam no mesmo dia, existem municípios que preferem não coletar no mesmo dia para não dar confusão. Tá? Então, isso é a critério do município. Mas a minha pergunta é direcionada a respeito de como que vai ser financeiramente, porque a gente não consegue ter vários compartimentos dentro da casa, vai aumentar o custo, a prefeitura vai arcar com alguma coisa, como que vai funcionar isso? Dentro da casa de vocês, a responsabilidade é de vocês. Por exemplo, hoje tem uma lixeira, vocês colocam na hora de serviço. Então é isso que eu estou falando, mas aí culturalmente vai continuar do mesmo jeito, o pessoal não vai ter... Na verdade é o seguinte, eu creio que o município deve partir para a seguinte prática: um dia da semana, por exemplo, tem lugares que o caminhão passa só 3 vezes na semana. Um dia da semana ele vai passar para colher lixo orgânico, no outro dia da semana lixo reciclado. No primeiro momento, que deve acontecer, todo o reciclado, seja metal, vidro, plástico, ser entregue de uma vez só. Sim, não, é isso. Para depois essa empresa fazer essa criação. Exatamente. Então vai ter que fazer a separação. Vamos lá. O reciclante fala de carros não é separar o vidro num saco, metal. Vocês vão colocar tudo isso, que é material reciclável. Então a prefeitura vai orientar vidro, papel, plástico, metal, enfim. Vocês vão colocar numa só uma sacola. O reciclável, ele é um resíduo que ele não causa cheiro, ele não entra em decomposição, então ele pode ficar armazenado numa residência por 10, 15, 20 dias, ele não vai te incomodar, ele só vai ocupar espaço. Só. E tu não precisa ter uma lixeira, tu pode ter um saquinho plástico que tu coloca aquilo ali no teu canto, e aí, seja a frequência semanal, quinzenal, ele não vai te ocasionar problema ali de odor, né? Então isso é bem tranquilo. Agora, o orgânico sim. O orgânico ele entra de composição rápida, né? Então a coleta, por isso que tem, por exemplo, né, tem locais que a coleta é diária do orgânico, né? Ou da convencional, porque ele precisa, no mínimo, a gente fala que a coleta tem que ser 3 vezes por semana desse orgânico. Exatamente. Ele decompõe muito rápido, já começa o cheiro, que é o líquido da decomposição, então causa um transtorno. É ruim, às vezes, né, dependendo da coleta desse orgânico, para apartamentos, locais pequenos e tal. Por exemplo, lá em casa, é grandinho, a gente tem um quintalzinho, e aí a gente tem a composteira. Então, assim, sobra pouca coisa que a gente rejeita, mas tem um quintalzinho de terra, a gente tem um local onde a gente joga, tem uma árvore, então junta muita folha, vai juntando ali e tal. Então, eu quase não mando orgânico, né, para união reciclável. Eu tenho lá um tambor desses de plástico azul, que a gente junta lá. Lata, papel, papelão, plástico, vidro ainda não é coletado, né, não é reciclado, então isso vai para a União, não tem jeito. Então, assim, o meu lixo que vai para a União é o quê? É esse da cozinha, que a gente não conseguiu ir para a composteira nem para o quintal, e o banheiro, que aí não tem jeito mesmo. É isso, meu lixo é muito pouco por isso. Como é que vai tomar? Tudo buscar. Daniel, não te preocupa que até as cidades mais avançadas hoje não tem coleta. Imagina, separar plástico de um lado, papel do aí tu ia ter na tua casa ia ficar não tem. Vai ser tudo. O reciclável, aí isso é tudo junto, tá? E aí, como eu falei, como é um resíduo que não entra em decomposição, ele não causa cheiro, então ele vai ocupar só um pouquinho de espaço até a minha frequência. Não precisa ter uma lixeira dentro da casa, pode colocar dentro de um saco maior e ir armazenando no cantinho da garagem, enfim. Aí o dia que a prefeitura dizer, vai passar aqui toda terça, tal hora, vai lá, coloca na frente da tua casa, no horário programado, para passar. Então, assim, isso está sendo feito para não causar nem despesa maior para o cidadão, enfim, nem problemas desse tipo de odor, enfim. Pode falar. Uma coisa
coisa que tem me preocupado, que eu tenho observado muito, é o tal do isopor. Porque o isopor, ninguém quer reciclar. Não sei nem se tem reciclagem para isopor. E está aumentando de forma exponencial muito grande o uso de isopor. Entendeu? Então, tem alguma opção contemplada nesse projeto? Vamos lá. Isso é uma pergunta muito frequente, né? Existe uma diferença do que é reciclável e o que é reciclável. Tá? O isopor ele é reciclável, mas atualmente, na maioria das regiões do Brasil, ele não é reciclável, porque não existe tecnologia em determinada região para reciclar, porque deve ser o caso de vocês aqui. Em alguns casos, em regiões maiores, já existem tecnologias para reciclar esse isopor. O que eu vou falar para vocês? Ano passado foi uma dúvida, até porque eu me preparei para capacitar escolas, e eu tive que ir atrás de pessoas que trabalham hoje no dia a dia nessa separação, nesse mercado do reciclável, para poder entender. Quando começar a separar a coleta seletiva aqui, né, vocês, o cidadão que está em casa, ele não tem obrigação de saber. Eu vou ter que saber então se já existe tecnologia para isopor, tecnologia para aquilo, vocês não têm obrigação. Então, vocês separem, coloquem o isopor junto com o papel, com o plástico, isso vai chegar lá no pessoal que vai fazer a triagem, que vai ser contratado aqui, ou associação, enfim, e aí eles vão saber essa situação. Se já houver tecnologia, eles vão separar aquele isopor e vai para aquela tecnologia. Se não tiver, tudo que eles não conseguem separar, eles separam com um saco, vai passar lá no caso da Rio Novo, né, da União Escada, e vai levar para o aterro sanitário. Então é a orientação que a gente passa, porque isso é muito dinâmico. Tá? As tecnologias são dinâmicas, as tecnologias estão disponíveis em uma região, não estão disponíveis em outra, então não tem como. Né, existem, hoje eu vou falar para o senhor, pergunta, né, existe tecnologia para reciclar isopor? O motivo dessa pergunta minha é o seguinte, porque eu lá em casa já pratico a seleção dos materiais reciclados e não reciclados. Então o que acontece? Eu entregava lá no Chicão todo esse material reciclável. Né? Aí o que acontece? Ele falou, Augusto, eu não quero receber daqui, embora seja gratuito, o seu material para de isopor. Você compra quentinha, compra não sei o que. Né? Então ele vai e parece até que não é. Ele toma muito espaço. Ele é leve, mas gera espaço. E tem uma outra coisa, que aqui no Brasil é muito pouco usado ainda, mas está crescendo muito, é a tal da espuma expansiva. Esse eu também acho que vai ser um problema sério, ligado mais à construção civil. Eu vi uma reportagem que eles estão pegando o isopor e transformando ele numa resina impermeabilizante. É uma das tecnologias, né, que existem hoje. Então, tem a questão do copo do cafezinho de isopor, que é outra ideia, que acaba as repassões gerando bastante. Eu estou perguntando tudo isso porque, apesar de nós sermos uma cidade considerada pequena, mas nós temos atitudes iguais em qualquer cidade do planeta. Né? Não é só específico da nossa cidade, é um problema global. Exatamente. Então a gente tem que pensar e começar a agir para não deixar que isso crie um problema grande. Porque, por exemplo, a gente aqui não tem o água, mas cidade grande já tem o água. Você vai comprar um café, os caras te dão um copo de isopor. Você já vem com a tampa que é também de isopor. Ou de plástico, né? Ou de plástico. Então, né? tudo isso pode não ser uma realidade momentânea nossa, mas vai ser já. O bar provavelmente hoje abriu muita cafeteria, o que é ótimo para a cidade e para a sociedade como um todo. Mas que isso vai virar um probleminha, que é aparentemente minúsculo, mas que vai crescer. O que a gente fala, né? Às vezes essas lanchonetes famosas da McDonald's, então tu vai um copo de refrigerante, é um copo de papel, a tampinha plástico e ele tem um canudo de plástico, são 3 coisas. O hambúrguer que tu compra vem no papel enrolado dentro de uma caixa, uma caixinha, então olha a quantidade que vai ter. A folha, a bandeja de colheita, a folha, então é muita coisa, cara. Claro, aí essas instituições, essas empresas, elas foram
começaram a ser cobradas por isso. Então hoje elas também têm políticas, mas ainda eu vejo que eles poderiam, né, adotar, ser um pouco mais. Eu já vi algumas mudanças, tá? Lá na McDonald's foi lá onde tem há muito tempo, e eu vi, a gente reparou que já está diminuindo algumas coisas. Tá? Então, antes vinha um monte de. Comprava um lanche e vinha. Pá. Outra coisa, o Guaraná. Como é que vem o Guaraná? O Guaraná vem dentro do saquinho. Por que tem um saquinho? Então, às vezes, em locais já não tem mais saquinho, já está lá só o guardanapo, tu vai, puxa e tu leva. Porque aquele saquinho mais. Então é muito lixo. Então eles estão mudando. Eles estão sendo cobrados por isso também, né? É muito lixo. É um absurdo de lixo que gera. Pessoal, estamos quase finalizando aqui, tá? Os resíduos de construção, então, como eu falei, segue. Vamos lá. Abrir um outro parênteses aqui, porque isso é importante a gente ter noção, pelo menos. A outra coisa que eu observo assim, que aqui na nossa região, quando eu falo nossa região, não é só Rodeiro, o Baco é uma cidade polo, em todas as regiões aqui da micro-região do Baco. O que acontece? A gente não tem a coleta de resíduos retornados. aquele de. Eu falei As lâmpadas, lâmpada, pilhas, bateria, É o nosso slide ali. pneu, Sim. entendeu? É reversa. São resíduos sujeitos à logística reversa. Tá? Eletroeletrônicos. É isso aí, é reversa. Que isso aí também. Embalagem de agrotóxicos. Os comerciantes, quem trabalha com essas áreas, eletrônica também, é a mesma coisa. Mas assim, O cara tem que ter não lá. é uma coisa obrigatória. O certo seria que quem comprou, já comprou um novo, já entrega o velho, né? Então, lâmpada, por exemplo, o que você faz com a lâmpada? Você paga Hoje é um grande problema. Existem resoluções federais. Sim. Já vou passar para vocês uma orientação em relação a isso. Então, a resíduo de construção segue a mesma questão da resíduo de saúde. A prefeitura é responsável pelos resíduos, entulhos, né? Em alguns lugares é metálico, cada lugar no Brasil tem um nome, das suas edificações e das suas obras, né? Resíduos de propriedade, seja de reforma, de demolição, é do gerador. A prefeitura pode se envolver desde que seja revelado por esse serviço, mas a gente sabe que isso, né, a prefeitura sempre dá um apoio, enfim, tem toda aquela cultura, mas isso, aos poucos, isso vai ser mudado, mas é o que o plano já prevê em relação a isso. O último slide que trata justamente dos resíduos sujeitos à logística reversa e os resíduos especiais. O que são esses tipos de resíduos? Isso está lá no artigo 33 da Lei 305 de 2010, são resíduos pilhas, baterias, lâmpadas, pneus, eletroeletrônicos, embalagens de agrotóxicos, entre outros resíduos que podem entrar nesse pacote de resíduos sujeitos à logística reversa. No Brasil, quando isso foi formatado em 2010, foram feitos acordos setoriais com grandes empresas, Bridgestone para a questão dos pneus, enfim, estou dando um exemplo aqui. E essas empresas, elas têm metas a serem cumpridas, elas estabeleceram programas e contratos com o governo federal para disponibilizar pontos das cidades para receber esses equipamentos, esses produtos. O certo, quando essa lei foi criada, é que qualquer estabelecimento comercial pudesse devolver esse tipo de resíduo quando tu esgotou a vida útil dentro da tua casa, uma pilha, uma bateria, não. Mas isso foi estabelecido de uma outra forma, que a lei previa também, por acordos com essas empresas maiores. Rodeiro, por ser uma cidade de porte pequeno, ela entra lá no final da lista, né, aonde vai chegar aqui essas empresas, vamos cruzar pontos aqui no município, mas isso um pouco mais para frente ainda. Não tem nem, acho que ainda uma data, tá? Um ano. Isso está em cidades grandes, metrópoles, depois cidades médias, e aí essas cidades, né, essas empresas que estão dentro dos acordos setoriais vão disponibilizar pontos aqui no município. Mas para não ficar esperando, tá, o que o município aqui vai fazer? Né? O que o município vai fazer? O município pode estabelecer o que a gente aqui chama de parcerias com empresas privadas que já atuam nisso. Né? Por exemplo, a gente sempre cita o caso ali, além de dessa questão hoje, tem os resíduos especiais que são os óleos de cozinha usados, que se faz. Né? O resíduo cemitério também é outro que entra nessa lista aí, que você já tem um caso aí comigo resolvido. Mas estabelecer parcerias, né? Hoje, por exemplo, o município aqui, que é vizinho de vocês, São Geraldo,
ele tem uma parceria com uma empresa privada que vai recolher no município, em determinado ponto que a prefeitura estabeleceu. O cidadão entrega 2 litros de óleo de cozinha usado e recebe de volta um detergente para ser usado. Então é uma parceria que a prefeitura fez e que a gente está também orientando que seja feito aqui. A mesma coisa com pilha, bateria. Então tem empresas que podem vir, a prefeitura fazer uma parceria sem custo qualquer para a prefeitura. Vai vir essa empresa, ela vai dizer, olha, eu vou botar aqui 2 pontos de entrega, aqui, um na frente da prefeitura, eu boto lá um pé de uma máquina que você coloca lá, o cidadão vai lá e coloca lá a sua pilha, sua bateria, sua lâmpada, enfim. Nós lá em Santa Catarina temos muito isso, supermercado, farmácia, e a gente entra, hoje não tem nenhum resíduo que tu não consegue descartar, tudo tem um ponto para entregar. Claro, a gente é uma cidade já considerada, né, dentro do nível maior, mas aqui vai chegar. O que a gente precisa fazer é buscar parcerias, tá? Porque senão existe tá, em todo o atendimento. Além da questão do dano ambiental, existe um custo atrelado nisso aí. Então, uma outra coisa que é sempre bom a gente observar também é o seguinte: o problema de remédio. Você compra um remédio, cartela do remédio. Normalmente você compra muito mais do que aquele que você vai precisar. Aí você deixa aquele trem lá, ao invés de ir lá na farmácia, antes de vencer, e entrega lá para doação para a farmacinha. É uma coisa bacana, porque eu faço isso. Entendeu? Acho que todo mundo deveria fazer. E quando precisa, vai lá e pede também. As grandes redes de farmácia, drogas, aqui você lá e outra coisa, lá também a farmacinha tem que ser orientada para esses remédios vencidos, até os vencidos que eventualmente eu tenho em casa, eu vou lá e entrego na farmacinha, para ter um descarte adequado. Isso. Que é um resíduo considerado químico, tá? Assim, as grandes redes de farmácias, aqui, Santa Catarina a gente tem um pouco, né, lá é Droga Raia, Grosseira Drogazil, Droga Raia, que é a mesma. Brasil inteiro. Tem farmácias do SESI, Panvel, enfim, um outro tipo de farmácia. Essas grandes redes do Brasil, elas, na própria farmácia, o bar tem já um leitor aqui da farmácia. Então, a gente tem comprimido, tem aquela cartela, né? Que sobra ali, pode jogar lá dentro da farmácia. Medicamento que venceu, vidrinho e tal, lá, as farmácias hoje já disponibilizam um ponto de entrega para isso. Aqui a farmacinha, depois eu vou conversar com o Leandro, ele devia estar aqui, que ele é o secretário de saúde, para ele orientar e fazer um prospecto. Toda pessoa que for lá solicitar um remédio, que oriente as pessoas, porque às vezes elas nem sabem, são pessoas simples e humildes, que não têm assim, um discernimento adequado, vamos dizer assim. Perfeito. Deveria explicar para ela, só está recebendo, mas se eventualmente só não precisar de usar mais esse remédio, só devolve para nós, porque outras pessoas poderão ser contempladas. Eu tenho certeza que a maioria da população nem sabe que você pode ir lá. Exatamente. É isso que eu falo. Quando tiver E é uma coisa importante, porque vai ajudar o custo da prefeitura, tá certo? Reduz o desperdício, vai favorecer mais pessoas, só tem favoráveis. Tudo uma questão de saber conduzir a coisa. Aqui, essa reunião, deveria ter todos os secretários, todos os candidatos a vereador, o vice-prefeito, os candidatos a vice, Nós fizemos a nossa parte. quer dizer, eles deveriam estar presentes, porque a importância da complexidade que envolve tudo isso na cidade. É importante, é obrigatório, é necessário. E essa questão Depois, vou falar com o Zé Carlos para ele convocar uma reunião como secretário. Quem sabe, talvez, se for possível, quando ele vier trazer o plano aqui. É a última oportunidade, Leandro. Não, aí tem que exigir. Presencialmente, é pedir, não. É exigir, é diferente. Então, uma vez você convida, você vai. Não, é porque essa é a última oportunidade. Mas eu falo, quando ele vier trazer o plano. Sim, vai passar aqui. Ele vai ter que trazer o plano, entregar para nós. Então, é questão de agendar e convocar a secretaria toda, tá certo? E puxar a orelha dos caboclos. Porque não adianta ser bonzinho, né? A gente tem que ser. A gente está falando aqui desde o primeiro evento que a gente fez, né, Raquel, de oficinas públicas, enfim, que aconteceu na hora, vai ter audiência depois, e isso vai virar matéria depois das vereadoras, que
mexe com, a gente está falando tanta coisa aqui, né? Envolve tantas esferas, muita gente vai ter, é uma cadeia, né? Que vai ter que se juntar aí. Ninguém está fora disso, exatamente. Todo mundo produz isso, todo mundo está envolvido nisso. E uma coisa importante, né? O cidadão em casa, e às vezes a gente fala muito, o pessoal também não é educado a segregar e separar, né? Separar tal. Só que eu esqueci o nome dele. O senhor Augusto falou que é muito importante. Quando tiver um serviço que for usado no município, lembrar de uma empresa então, que está recolhendo a pilha, a bateria, ou tem essa questão elétrica, a população não tem obrigação de saber, então ela precisa ser informada. Tem que ser orientada. Informada. Agora tem serviço, então vai lá, porque às vezes a pessoa joga, descarta, não porque ela quer, ela não sabe. Não tem informação. Desconhecimento. Então, por isso que eu falo, tudo é uma coisa que precisa ser sempre alinhada, né? Ter o serviço, mas ter a informação. E ter o serviço e a população também separada de forma correta. Tudo tem uns canais de comunicação. É uma interdependência que a gente chama, né? Tudo é uma interdependência. Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês é isso, não sei se ficou alguma dúvida. Foi ótimo. Relembrar aqui a gente recomenda então, como é que é a forma então agora de oficializar esse plano, só relembrando, são duas maneiras, que a número 1, a prioritária que a gente recomenda, venha para a Câmara dos Vereadores, e a gente já vai encaminhar uma minuta aí do projeto de lei para tramitar e aprovar, até, se possível, né, e praticamente, se possível não, é fundamental até meados de dezembro, porque a partir de 1º de janeiro de 2025 esse plano já tem ali ações para isso, né. Claro que em 2025 a gente teve um bom senso de ações, né, em número menor, mais fácil, porque para poder se planejar e a partir de 2026 entrar com um pé no fundo, digamos assim. Então, claro, se o município tiver alguma dificuldade na tramitação, que às vezes envolve questões, né, eu vou entrar em caso se o município de vocês ou não, o prefeito não tem, isso a gente escuta, não tem a maioria da Câmara, a Câmara vai travar isso, eu vou oficializar o decreto. Bom, isso pode ser feito também, mas não é o que é, né, o recomendável é tramitar na Câmara, vira a lei, e aí em decreto a gente sabe que o importante é que essas ações vão também atrair investimento. Exatamente. O poder público, né? Exatamente. Isso aí, você acha, Juninho, que a gente consegue ainda, independente do que é um ano de pleito, a gente botar isso para virar lei? Se subir o projeto lá para porque já vai ter a minuta, né? Isso, então, já vem mastigado para vocês. Pois é, o que nós queremos é que você dá uma previsibilidade de quando deve ocorrer essa entrega. Até a gente é obrigado, a gente não tem prazo até 22 de setembro, isso está na mão do município. é menos de um mês. Então, daqui 3 semanas, isso já, no máximo, a gente não pode. Eu gostaria que você, como tem um contato aqui mais que é a área da Raquel, quando você for agendar com ela para vir aqui, não, a gente não vai vir mais presencialmente. Não vem mais. Não vem mais O que acontece? Agora é PDF, não. Agora é PDF. Vai ser feita uma reunião online com vocês, e aí vai vir fisicamente os produtos, a Gevaco vai fazer esse alinhamento, tá? Mas a gente vai ter uma reunião online para orientar vocês, tirar as últimas dúvidas, né? Vem uma coisa mastigada já com uma minuta de projeto de lei. Inclusive, gente, na transparência, né, tem lá no site da Prefeitura de Rodeiro, tem o plano de resíduos sólidos, então pode baixar esses produtos. Eu já vou incluir esses novos, né? Depois vai ficar tudo que for feito, Raquel, tudo nós vamos incluir. Outra questão que eu estou falando, bem importante, é assim, eu como profissional, já falei dos outros municípios, eu sou obrigado a falar dos outros, como é quase vocês aqui. Por mais que o meu contrato finalize agora, 22 de setembro, qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto no conteúdo do plano, como na questão que a gente possa divulgar aqui, né? Dúvida dos vereadores, a gente vai estar à disposição. Vocês podem entrar em contato, a gente está à disposição. E eu não quero, porque eu o contrato, agora não sei se. Não, a gente não faz isso. A empresa primeira ela tem um comprometimento do município, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá, a gente tem que estar à disposição. A gente se coloca à a disposição. gente pode, quando o projeto for encaminhado lá para a Câmara, no dia, ou colocar assim em discussão um determinado tempo, e nesse determinado tempo, a gente pode fazer uma reunião virtual
na mesma data, no mesmo horário das suas reuniões, e agendar com eles para esclarecer eventuais dúvidas, entendeu? Que possam vir a ter nesse projeto. Como eles não participaram da execução, eles terão dúvidas É bom que Ele foi falar, participe, a hora que chegar na casa, já teria, né? A gente falou assim, ó, participe, que hora. Como é que eu esqueci? Juninho está aqui, já é a segunda, terceira que ele participou, todas. Para ele não vai ter dificuldade nenhuma. Fica muito mais fácil do Juninho, né? Eu estou aqui explicando. Vai chegar uma coisa já sabe o que é, já entendeu o que é agora. O outro vereador que não está aqui vai ser talvez mais complicado. O projeto de lei já tem uma formalidade, isso, né? então tudo a gente falou, vamos atrás dos vereadores, vamos atrás, mas não é só aqui, tá? Mas ele vai ser encaminhado pelo executivo. Não, mas tem que ser feito. A GEVAP vai entregar oficialmente para o município, poder executivo. O executivo vai entregar para o legislativo. O executivo vai encaminhar o legislativo para fazer, exatamente. Para tornar a lei. Ou não. E se o executivo não enviar este ano por ação de vereadores? Como é que é? Ele é obrigado a enviar? Olha, na verdade, ele não tem o motivo de estar segurando aquilo, né? Ninguém pode obrigar nada, né? Eu não posso levar eu converso bastante, quase que todo dia, o pessoal até pensa que eu sou funcionário da prefeitura, mas eu vou lá, converso com ela, converso com a outra, converso com o Beltrano, que eu sou voluntário e quero bem na cidade. Então a gente tem que cobrar, falar, Zé Carlos, tem um projeto assim, sabe, de reciclagem que precisa ser votado, e a Câmara está disponível lá. Não, é que forçosamente o Poder Executivo vai receber. O prefeito ele pode fazer o que quiser, só que uma hora vai ser cobrado por alguém, pela gente, pelo Ministério Público, pelas perguntas que vocês são cobradas direto do Sistema Nacional de Informações, tá aí, e aí ficou embaixo do braço aquilo, então não adianta, não tem o que fazer. É porque ele tem que ainda vai estar aí até o final do ano. Não, mas não tem outra. Não tem. Para quem pagou o serviço, se ele não vai voltar. Exatamente. Não faz sentido. Na verdade, a prefeitura foi beneficiada. Quem está pagando esse contrato é a GEVAP, que é uma consultoria, né, que tem um custo, talvez, que foi um recurso economizado pela prefeitura. Sim, Que quase 500 que é uma exigência pela lei. É uma exigência pela lei. Todos os municípios têm que ter esse plano. Então, vocês hoje estão se adequando a uma lei que vai viabilizar muita coisa para vocês. Maior dificuldade. Então, assim, eu não vejo motivo de eles faturar mais. Até porque uma hora ele vai ser cobrado. E aí, ele vai dizer o quê? Eu botei na minha gaveta. Porque isso não é questão de rodeão, falando que no Brasil todo, tudo vai deixando. Não, sim. Mas como hoje, hoje os órgãos de controle estão apertando. Os órgãos de controle estão apertando. Então, termo de ajuste de conduta para a questão do aterro sanitário, daqui a pouco vai vir o termo de ajuste de conduta para as áreas de lixão aí que o município tinha. Então está apertado, e aí cadê o plano? Então, assim, não tem como ele esconder aquilo, sabe? Uma hora vai chegar ali e cadê? Então não tem nenhum motivo. Né? Hoje a gente estava com o prefeito de São Geraldo, hoje participou o prefeito de São Geraldo, 3 vereadores lá. Eles estão bem contentes, estão querendo que a coisa aconteça. Ontem a gente estava indo aqui os vereadores de São Sebastião da Jornal, também com o presidente da Câmara, onde tinha mais uma vereadora, inclusive o candidato da prefeita esse ano estava lá. Enfim, todos eles muito assim, felizes com o que estão recebendo, o município, né? E querem dar sequência aqui, eu acho que aqui não vai ser diferente também. Né? Então, eu acho que o município tem que estar contente que agora o município tem um documento, um plano que vai uniformizar esse planejamento, enfim. Você é um instrumento do dia novo. Nós não temos pessoal para fazer, nós conseguimos fazer adesão a esse edital, fomos contemplados, e aí a GEVAP, que é uma agência que possui bastante recursos, mas não é simples captar esses recursos, então nós conseguimos, vamos ter o material feito por profissionais, então assim, está muito mais fácil, mastigado, a gente precisa contar, mas não tem porquê. E assim, é só benefício. E até para vocês fazerem depois do que precisa ser feito, esse plano formalizado, existem, a própria GEVAP é uma possível financiadora de várias ações que estão ali. Sim. Então, se esse plano não tiver coisa, cadê o plano? Está aprovado? Não está? E ali está, então tem recurso agora, projeto do qual quanto
triagem, não sei o que está ali. Vocês podem fazer inscrição, pleitear sem custo, enfim. Então, só vai gerar benefícios. Então, o que a gente deseja é sorte agora, né, para vocês. Eu sei que tem bastante gente aqui com vontade de fazer e com certeza vai dar certo. Fazer sim, com certeza. Pessoal, agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído, esclarecido. Quem tiver dúvidas também, a gente se coloca à disposição. Raquel, tem o nosso contato no WhatsApp, telefone, qualquer dúvida que tiver, a gente está à disposição. Tá? Jamais vamos Inclusive, gente, se não lembrar, onde eu faço solicitação, podem ligar na prefeitura, podem entrar na ouvidoria, né, fazer pedido de informação, tem o ESIC. Então, no site da prefeitura tem várias formas de pedir informação. Exatamente. João, obrigado. Boa noite. Vocês têm um cafezinho ali, bonzinho para todos vocês. Não, café não tem. Café não tem.